Gente, estou com um probleminha na conexão. Vou aguardar o pessoal ir entrando de novo pra gente ir conversando da onde a gente parou. A gente tá com a rede da Vivo passando por reformulações aqui em Curitiba, né? Pela futura chegada do tal 5G. Então a gente está com um pouquinho de dificuldade. Então eu vou voltando a falar com vocês. O pessoal tá conseguindo reconectar também. Todo mundo conseguindo me ver. Então, beleza. Então a gente vai conversar da onde a gente estava. Então, toda essa questão dos últimos 20 anos, a gente teve várias formações continuadas para professores, para a rede pedagógica, mas nos últimos anos a gente não teve mais uma formação continuada, inclusiva, para nossas crianças com deficiência. E sim, isso nos preocupa, porque hoje a gente tem uma variante de crianças com deficiência. Volto lá ao que eu estava comentando no vídeo anterior. As crianças, a gente tem autismo, a gente tem Down leve, a gente tem TED, TOD, TDAH, todas essas outras nomenclaturas, e essas crianças estão estudando junto, né? Tem várias normativas, né, falando sobre a inclusão. Uma das outras coisas que eu sempre peço para os pais prestarem atenção é quando a gente fala sobre o legislativo. Você conhece o legislar da sua cidade, as leis que amparam caso você já tenha uma criança com deficiência, né? Ou temporariamente, talvez você tenha um filho que está temporariamente com a deficiência, né? Motora, né? Intelectual, algo momentâneo. Você conhece quais as leis que amparam? Porque muitas vezes a gente, como sociedade, acaba banalizando, acaba ficando meio como normal essas leis, né? A gente acaba não comentando muito. E daí, quando a gente passa por uma determinada situação, a gente não sabe aonde buscar, a gente não sabe o que fazer. Então, assim, muitos anos trabalhando dentro de clínica com a questão da psicopedagogia e com o amparo educacional, muitos pais chegavam a falar: e agora? O que eu faço? Aonde eu busco essa informação? Porque vários pais não têm o mínimo de ideia da onde que vem o legislar, né? As leis. Quando o filho está com alguma deficiência, quando está com algum problema, principalmente quando a gente tem um nível de deficiência intelectual, nesse caso de pandemia. Aonde que eu procuro, né? Quais as leis, né, que vão me amparar? Porque, para quem não sabe, principalmente nesse momento de pandemia, a gente tem leis que nos amparam, tá? A gente vai ter na Constituição e lá no ECA, se eu não me engano, a gente tem o artigo 64 que vai falar sobre isso, tá? Que vai amparar. Toda criança ela tem direito de um material diferenciado, caso essa criança tenha algum tipo de deficiência, para os pais que não sabem. Meu filho tem um déficit de atenção, tem uma dificuldade de aprendizagem. Sim, é seu direito, tá? Tá lá na Constituição, tá lá no ECA. Busca conhecer, né? Por isso que eu falo, a realidade da inclusão, gente, não é só para as pessoas que têm alguém com deficiência em casa, é para todos, porque a gente não sabe a nossa realidade amanhã, né? A Daiane ali comentou, né, que infelizmente muitas pessoas desconhecem, né, a questão do direito com o filho com deficiência. Sim, Daiane, principalmente assim, no caso do Brasil, a gente não tem leis abrangentes para todas as deficiências, né? Para quem não sabe, a gente tem uma lei para autismo, uma lei para o Down. Então, cada lei, né, é específica. Inclusive, agora no estado do Paraná, a gente está lutando para que, quando for dado um benefício perante a lei, seja para todos, tá? Que não seja apenas para um.
Uma das observações que eu vou fazer, claro, tem pessoas de vários estados aqui me assistindo, eu vi que o pessoal de Minas, de Mato Grosso me assistindo, Santa Catarina e do Rio Grande do Sul. Gente, quem for de outros estados também quer deixar aqui para mim comentar. No estado do Paraná, a gente tem algumas leis diferentes, tá? O nosso legislativo trabalha um pouquinho diferente, a gente tem alguns amparos. Uma das coisas boas que surgiu, mas que não surgiu para todos, e é sistema de inclusão, tá? A gente teve uma bênção esse ano chamada Carteirinha do Autista. Quem não conhece a Carteirinha do Autista, acessa o site do Gov Paraná, tá? Busca, é maravilhosa. Os pais que têm filhos com autismo conseguem essa carteirinha de identificação. Num caso de uma crise, né, de um atendimento que precisa ser rápido, né, ali tem os dados da criança. Isso é fantástico porque acaba adiantando bastante, né? Inclusive quem também quiser, eu fiz uma matéria na revista Futura, quem quiser buscar tem aqui no meu Face, tá? Falando, explicando o que é essa carteirinha, mas a gente tem uma questão, ela é maravilhosa, mas ela saiu pro autista, né? A gente não teve para outras deficiências. Então isso seria tão bom para agilizar alguns atendimentos, né? Quando a gente fala de inclusão, a gente fala para todos, né? Não para algumas deficiências específicas. Então, quando a gente vai falar sistema de inclusão, que sai a lei para todos, né? Novamente eu falo, o estado do Paraná sempre está à frente nisso. Os outros estados não têm carteirinha do autista, tá? Foi uma luta nossa que a gente conseguiu. Na Europa, e quando a gente fala a nível de Canadá e Estados Unidos, eles já tinham essa carteirinha de identificação. O Paraná adotou, isso é fantástico. Agora a gente precisa lutar de que essa carteirinha também seja para outras deficiências, né? Não apenas para o autismo. Que quando a gente fala de inclusão, a gente fala de todos. Outra coisa que eu separei para vocês do dia 21 agora, da próxima segunda-feira, é o dia D, tá? É o dia da inclusão da pessoa com deficiência no trabalho. Porque a gente também tem várias leis que amparam, mas a gente tem uma dificuldade muito grande falando sobre o incluir na empresa. Cada tantas pessoas dentro de uma empresa precisa uma cota da pessoa com deficiência. Então, será que realmente é necessário, né? A gente vem vindo de uma cultura, a gente até o separei, deixei por último aqui. Quando a gente fala de uma cultura, principalmente sulista, a gente vem de uma cultura muitas vezes preconceituosa, né? Quando você vai ver uma pessoa com deficiência trabalhando, ele não é coitadinho, tá? Ele tá exercendo o meio de cidadão dele. Então a gente precisa parar de olhar com dó, tá? Ninguém gosta de que uma pessoa com deficiência seja olhada com dó. Ele não gosta, tá? E ele tá ali, tá trabalhando, tá ganhando o ganha-pão dele como você também trabalha, tá? Como qualquer pessoa trabalha. Parem de olhar a pessoa com deficiência com dó. Gente, eu vejo assim, ao longo das minhas viagens agora no estado do Paraná inteiro, em questão de palestras, do meu trabalho mesmo, muitas vezes eu vou em mercados e tem uma pessoa com deficiência trabalhando. Então a pessoa com deficiência leva, né, as sacolas até no carro. Tem pessoa que dá um dinheirinho a mais, como se aquilo fosse uma esmolinha. Gente, para, né? A gente tem uma cultura ainda de vista a pessoa com dó. Para de fazer isso, sabe? Você está se expondo ao ridículo e expondo a pessoa a uma situação constrangedora, né? Então, assim, por favor, não façam isso. A pessoa, ela está trabalhando, ela não está pedindo uma esmola. Então, a gente que tem essa cultura sulista, a gente precisa muitas vezes de uma evolução. O que eu separei aqui que por a gente ser sulista, além de tudo, a gente tem uma religião católica muitas vezes
mais extremistas e tudo, lá na Bíblia, nos tempos antigos, dos primórdios, lá, se não me engano, no Antigo Testamento vai comentar sobre o seguinte, que a família deveria ter um pecado, né? Daí vem uma pessoa com deficiência. Para também. Para, por favor, de... A gente sabe, ai, coitado, ai, aquela família. Gente, para de fazer isso. É ridículo. Quando a gente fala de inclusão, são pessoas que têm deficiência e precisam ser inclusas. Gente, quando a gente fala, ela só não tem aquele problema, né? Aquele porém ali. Por exemplo, é uma pessoa com deficiência intelectual. Gente, mas ele consegue fazer tudo igual aos outros, tá? Tudo. Quando a gente fala de uma pessoa que tem uma deficiência motora, gente, ela só tem a deficiência motora. O intelecto dela, os demais, tá em salvo. Então, para de agir com piedade da pessoa com deficiência. Você está atrapalhando o processo da inclusão, né? Novamente, a gente volta ali do dia 21, que a gente tem agora no estado do Paraná. Também, quem quiser entrar, entra no site ali do Sejuf, que vai ser feita uma ação bem legal, tá? Com várias empresas no estado do Paraná para incluir as pessoas com deficiência. Por quê? Porque ainda a gente precisa passar por esse processo. Acho que ao longo dos anos isso vai melhorar, né? Já tem melhorado ao longo dos 20 anos se a gente pegar o processo que tinha de inclusão para hoje a gente ter um processo melhor. Mas ainda a gente precisa evoluir num processo de aceitação e a gente precisa cuidar porque a gente está vivendo um mundo de extremismos, mesmo quando a gente fala do contexto de inclusão, né? Existem pessoas que falam sobre a inclusão positiva, sim, claro, mas também, no caso dos professores, tem professores que não aceitam a inclusão. Já justifico por quê? Porque nos últimos anos não tem tido essa formação continuada para que a gente possa atender os alunos com qualidade. Então, tem vários professores, diretores, pessoal da rede pedagógica aqui me assistindo. Coloque para a direção, para o pedagógico, para o núcleo, né? De que tem algum tipo de formação continuada, né? Nem que seja local, para que possa auxiliar nesse processo da inclusão. E de que esse mês, né, que é o mês verde, ele não passe por um mês banalizado, que ele passe por um mês lembrado e que não seja só o setembro verde, que ele seja um ano todo de verde, que significa esperança, que significa realmente a inclusão. Espero que vocês tenham gostado da minha live, foi feita com muito carinho, muito amor e de que lembre-se que você também faz todo esse processo de inclusão. Você como sociedade, o que você tem feito para incluir lá no seu trabalho, né? Lá na sua empresa, o que você tem feito para incluir a pessoa com deficiência? Fica aqui meu obrigado por todos que assistiram, né? Peço desculpa porque a minha internet deu uma oscilada, então vou ficar gravado em 2 vídeos, né? E uma ótima noite a todo mundo.